Nas primeiras luzes da manhã, recebi uma carta sem remetente. Não era comum receber correspondência em minha aldeia, muito menos num envelope tão gasto e amarelado que parecia ter atravessado décadas, ou tormentos, dentro de alguma gaveta esquecida do tempo. A letra era trêmula, desenhada com esmero e culpa, como quem escreve não por desejo, mas por necessidade de sobreviver ao que carrega no peito. Assinava um certo Miguel Nunes, nome que reconheci vagamente como o de um jovem do vilarejo vizinho, São Miguel das Almas, onde dizem que até os sinos da capela tocam por conta própria nas noites de lua cheia. Transcrevo aqui o começo da carta. A quem encontrar estas palavras, peço apenas que leia. Que leia e acredite, pois sou eu o último dos Nunes, amaldiçoado, caçado e, se acima de tudo, transformado. Não sou mais homem, e talvez nunca tenha sido. Com isso em mente, viajei até São Miguel das Almas, guiado por uma inquietação que crescia no estômago como verme escondido. Lá encontrei o povo fechado, as janelas trancadas até mesmo durante o dia. Ninguém falava de Miguel. Era como se o nome dele tivesse sido arrancado da memória coletiva a golpes de reza e medo. Um senhor idoso, chamado Elias, finalmente me atendeu. Após muita insistência e um pouco de cachaça, sussurrou. O menino era normal. Tinha olhos tristes, como se carregasse dentro deles um enterro inteiro. Mas depois do incêndio na Capela Velha, algo nele mudou. Dizia que sentia a coluna mexer sozinha à noite, que a pele pinicava como se estivesse tentando crescer mais do que o corpo permitia. As crianças da vila, segundo Elias, passaram a evitar Miguel. Não por maldade, mas por instinto. Cães latiam para ele antes mesmo dele dobrar a esquina. Um bezerro morreu do nada ao passar por ele. E numa madrugada, os porcos da fazenda da dona Gertrudes foram encontrados empilhados, um sobre o outro, com os olhos mastigados. Sem sangue, só os olhos. Voltei à carta, naquela mesma noite, na pensão onde me hospedava. No dia em que deixei de ser homem, o céu estava limpo. Era lua cheia, mas não me lembro do brilho, só do som. Um estalo vindo de dentro do meu peito, como se meus ossos estivessem cansados de mim e quisessem fugir. Meu corpo não me obedecia. Meus dedos se alongaram antes de eu cair no chão, e quando olhei minhas mãos, ou o que restava delas, vi garras sujas, como de um bicho que cavou a própria cova. Mas o pior, Senhor, não foi a dor, foi o prazer. Eu gostei. Larguei a carta. A vela tremeu. Meu coração batia fora do ritmo, como se tivesse ouvido algo que o mundo não podia escutar. A casa, antes silenciosa, parecia respirar. Pisadas pesadas, que não podiam ser do vento, arranhavam o soalho do andar de cima. Havia um cheiro estranho no ar. Não era de suor nem de podridão. Era cheiro de mato pisado, de terra molhada com sangue fresco, de animal, mas nenhum animal late quando está com medo de outro. Era como se algo maior que o próprio Miguel ainda estivesse à solta. Algo que nunca foi totalmente homem, nem totalmente lobo, mas inteiramente maldito. Na noite seguinte à leitura da carta, fui tomado por um sono inquieto. Não era exatamente cansaço, mas uma necessidade de me desligar do mundo. Como se meus próprios sentidos estivessem se retraindo para sobreviver ao que vinha do escuro. Sonhei que estava preso dentro de um corpo alheio. Olhos que não eram meus. Pulsos demasiadamente fortes, pernas dobradas para o lado errado. Eu corria por dentro da mata, mas não sabia se estava fugindo ou caçando. Quando acordei, minha camisa estava rasgada e meus pés descalços, cobertos de barro. No chão da pensão vi pegadas de animal, de homem, ambas misturadas como se tivessem dançado entre si. E na maçaneta da porta havia pelos curtos e escuros, úmidos, como recém-nascidos de dentro de um útero noturno. Voltei à carta de Miguel Nunes. O trecho seguinte me esperava como uma confissão enterrada.
A primeira vez que devorei um homem foi sem querer. Era meu primo, Vicente. Estava bêbado, como sempre, e me chamou de aberração na frente da minha avó. Eu corri, ou achei que estava correndo. Quando me dei conta, minhas unhas estavam dentro do peito dele. Eu me lembro da sensação de abrir sua pele como se fosse fruta madura. Havia algo doce, e depois disso, não consegui mais voltar a ser apenas homem. Cada vez que a lua surgia, eu uivava, mas o uivo já não era de dor, era de alívio. O mundo me parecia menos absurdo como fera. Miguel não era um lobisomem comum, desses das histórias contadas nas rodas de fogueira. Ele não se transformava apenas com o luar. A metamorfose era progressiva, como um câncer que começava na alma e ia corroendo os contornos do homem. Havia noites em que ele andava como lobo, mas pensava como homem. Outras em que era puro pensamento selvagem, habitando um corpo humano. Um híbrido de devaneio e desgraça. Visitei a antiga casa de Miguel, no fim do povoado, escondida entre árvores, retorcidas, abandonada como esperava. Mas ali, no canto do quarto, encontrei algo que não era lixo nem memória. Era um espelho, e nele algo me fitava de volta. Algo que não era exatamente eu. A pele parecia a mesma, mas os olhos estavam levemente mais oblíquos. A íris parecia querer escapar do globo ocular. Meu pescoço doía. Meus dentes rangiam sozinhos. E a barba, que antes crescia devagar, agora me cobria como se quisesse esconder meu rosto do mundo. Voltei correndo à pensão, suando frio. Quando cheguei, a dona estava de joelhos no chão, murmurando um salmo incompleto. Seus olhos estavam fixos numa marca na parede. Esfregava com sabão, com pano, com sangue se fosse preciso. Mas a marca não saía. Um uivo distante preencheu o ar. Ela me olhou com os olhos marejados. O mesmo cheiro do pai dele. O mesmo. Não consegui dormir naquela noite. Em vez disso, reli a última parte da carta que tinha em mãos. Não se engane, Senhor. Ser homem é a verdadeira maldição. A fera ao menos sabe que é fera, mas o homem finge, o homem esconde, o homem destrói com desculpas. Quando me transformo, eu apenas me torno sincero. Eu queria fugir, voltar à minha cidade, ao meu nome, aos meus horários, às minhas dores previsíveis, mas havia algo dentro de mim, algo que a carta de Miguel havia despertado, que já não me pertencia mais. Acordei ao som de garras. Não garras arranhando madeira, garras crescendo dentro da carne. A dona da pensão sumira. Em seu quarto havia apenas as roupas empilhadas sobre a cama e no chão, pegadas molhadas com um cheiro indescritível, mistura de urina, raiz queimada e medo. O tipo de cheiro que se infiltra nos ossos e os faz doer. Na varanda da casa, sentado, na cadeira de balanço, como se esperasse apenas o tempo terminar, ele estava lá, Miguel Nunes. Não um monstro, não uma fera ensanguentada e grotesca, mas um homem jovem, magro, de feições torturadas e olhos brilhando como duas brasas vivas. Vestia trapos e segurava um pedaço de osso, de animal, de gente, como se fosse um cajado cerimonial. Sabe por que ainda estou vivo? Ele perguntou sem se virar. Porque não consegue morrer? Arrisquei com a voz trêmula. Ele riu. Um riso curto, quase infantil. Porque eu ainda sou parte da aldeia. Eles me expulsaram, mas continuam, me temendo. Medo é um tipo de sangue que alimenta o lobo. E enquanto houver medo, não há morte verdadeira. Ele se levantou. O corpo parecia dobrar-se para os lados, como se o esqueleto lutasse com a carne. Seus dentes estavam mais longos, as unhas também, mas ainda havia algo humano nele, um traço, um tremor de saudade de quando era só um rapaz magro com insônia. Eu queria te mostrar, ele disse, que ser lobisomem não é virar bicho, é despir a mentira do homem. E então ele começou a mudar.
não com estalos cinematográficos ou gritos, mas lentamente, como se fosse uma planta crescendo no escuro, como se o lobo já estivesse ali dentro o tempo todo e ele apenas o permitisse sair, como se abrisse uma porta enferrujada que há muito estava trancada. A pele rachou, mas não sangrou. Os olhos se ampliaram, mas não tremeram. E quando enfim seu focinho apareceu, alongado, coberto de pelos e musgo, ele não uivou. Ele sorriu, um sorriso que me paralisou. É sua vez, disse ele com voz arranhada, saindo de uma garganta impossível. Então compreendi. Ele não me chamara à vila por engano, nem por piedade. Miguel estava passando adiante a herança. Como uma carta amaldiçoada, o lobisomem precisava de um novo corpo hospedeiro. Um novo homem que o carregasse até a próxima lua. Corri. Como um animal em desespero, corri por entre as árvores. A mata fechava-se atrás de mim, viva, cúmplice dele. Eu tropeçava, rasgava os braços nos espinhos. E em certo momento, percebi, eu não estava fugindo de Miguel. Estava correndo atrás dele. Meus pés não sentiam mais dor. Meus olhos enxergavam no escuro. Eu uivava sem abrir a boca. Algo me comandava de dentro, algo antigo, peludo, faminto e profundamente sereno. Caí no chão, vi as estrelas, senti meus dentes crescerem. Miguel se aproximou, agora completamente fera. Tocou minha testa com o focinho, era um gesto de batismo. Agora somos dois. A partir dali deixei de escrever, deixei de narrar e deixei de ser eu. Hoje somos muitos. Vivemos em vilas, em cidades, dentro de escritórios, de igrejas, de escolas. O lobo veste gravata, usa farda, assina decretos. Mas nas noites certas voltamos à forma original, a única forma verdadeira.